convidar os irmãos que abram as suas Bíblias na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2. Nós concluímos na última terça-feira o primeiro capítulo. Hoje nós vamos começar o capítulo 2. Bem provável que nós consigamos terminar o capítulo hoje mesmo. São 17 versículos e não muitos temas para serem trabalhados. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 1. Todos os irmãos encontraram? A palavra do Senhor nos diz assim: portanto, para não entristecê-los de novo, eu resolvi não ir ver vocês, pois se eu entristeço vocês, então quem vai me alegrar? Somente vocês, a quem tenho entristecido. Meus irmãos, existem momentos na vida que a gente precisa tomar algumas decisões sérias, algumas decisões difíceis. Com certeza, dos irmãos que estão aqui hoje, muitos de vocês talvez estejam diante de um grande dilema: o que fazer diante de uma situação adversa, uma situação que a gente não estava esperando que acontecesse. O apóstolo Paulo passou por isso. Eu já expliquei nas duas últimas mensagens que a segunda carta aos Coríntios tinha a finalidade de preparar os irmãos da igreja de Corinto para a terceira visita do apóstolo, porque na segunda visita ele teve um embate feio com os irmãos e entristeceu boa parte da igreja quando ele exigiu um pouco de rigor na conduta daqueles irmãos que não estavam vivendo a altura do Evangelho. No capítulo de número 2, nós vamos ver Paulo abrindo o coração e dizendo aos irmãos da difícil decisão que ele tomou. Imagine como deve ser difícil para um pai dizer que não vai mais visitar o seu filho. Você consegue imaginar? Quem aqui tem um filho muito querido, um filho que você ama muito, que você cuidou com tanto carinho, mas às vezes por uma necessidade, por uma situação que você não planejou, você vai precisar deixar ele de lado por um tempo? Deve ser horrível, não é, irmãos? E foi exatamente isso aqui que Paulo passou. Como a última visita dele deixou os irmãos entristecidos, ele precisou tomar a decisão de não ver os irmãos de novo tão brevemente. Irmãos, nós todos podemos estar diante de situações difíceis, de decisões complexas, e o crente, meus irmãos, diante dessas situações, ele tem que ter a convicção de que ele não está sozinho, mas que Deus deseja dirigi-lo em tudo, em todas as coisas. Irmãos, é tão interessante que Jesus diz que Ele é o caminho, e ser caminho fala de direção. Quem anda com Jesus sempre vai ter uma direção. Quem anda com Jesus sempre vai ter um caminho. Só que às vezes o caminho vai aparecer depois de um dia a mais de oração, depois de uns 2 dias a mais de jejum, talvez depois de uns 3 dias mais meditando na palavra, tentando ouvir a voz de Deus. Nós podemos cometer falhas grosseiras de tomarmos decisões baseadas nas emoções. Então a gente precisa estar atento para ouvir a voz do Senhor, para não errar, para que Deus nos ajude a acertarmos sempre. Então talvez essa seja a sua situação aqui nessa noite. O que fazer diante desse dilema tão grande? O Senhor está falando com você através da palavra. Espera mais um pouquinho que eu vou instruir você exatamente o que você tem que fazer. Amém, meus irmãos? Qual que era a questão? O que Paulo levanta aqui? Irmãos, a alegria de um pastor é ver o seu rebanho bem. A alegria de um líder é ter o povo junto com ele. E nós vemos aqui claramente, principalmente no verso 2, isso está claro, que Paulo sabia que o rebanho estava triste com ele, e isso estava roubando a sua alegria. Ele diz assim: pois se eu entristeço vocês, então quem vai me alegrar? Somente vocês, a quem tem entristecido. Irmãos, o pastor, o líder, são as pessoas mais sozinhas da face da terra. Veja se não é assim no departamento que você lidera. Todo mundo pode ter problema, você não pode. Todo mundo pode faltar no compromisso do departamento, você não pode. Todo mundo chora pitando para você. E para quem você chora, sua pitanga? Não é fácil. E pastor então?
que tem que estar bem sempre, que tem que estar sorrindo sempre. Você pensa que é fácil? Da onde vem a alegria do líder? Da onde vem a alegria do pastor? Do povo a quem ele está apacentando. Quando o pastor vê o povo bem e junto com ele, ele está satisfeito e continua trabalhando com alegria para o Senhor Jesus. Hoje eu estou aqui diante da igreja e eu tenho certeza que eu tenho líderes e liderados aqui. Aos líderes eu tenho uma palavra nessa noite: você não está sozinho, o Senhor Jesus está com você e Ele lhe ajudará no cumprimento da sua missão, do seu ministério. Coisas que os seus liderados enfrentam nem chega perto de você, porque Deus te guarda para você carregar a cruz do seu irmão, para você ajudá-lo. Tem hora que você coça a cabeça e fala: meu Deus, como é que o meu irmãozinho está aguentando passar por isso? E aí você se mobiliza para ajudá-lo. Você diz assim: meu Deus, eu não tenho problema nenhum. Quem já passou por isso alguma vez? Sabe por que isso? Enquanto você cuida do outro, Jesus cuida de você. E aos liderados, uma palavra: abençoe seu líder, esteja junto com ele. Irmãos do seu coração, vem para o ensaio, vem para a oração, participa. Jovens, se envolve no seu líder, participa. Muitas vezes a gente deixa de ser abençoado porque a gente não soma, a gente não se esforça em somar. E quando Deus percebe que o nosso coração está dobre, a gente quer ou não quer, Ele para de abençoar a gente para que a gente coloque o coração nele e aplique o coração nele. Porque quem está com Jesus apoia aquilo que está sendo feito para a glória de Jesus. Agora, quando o nosso coração está em nós mesmos, na carne, não estou nem aí para o que o líder falou, deixa ele, não estou nem aí para ele, deixa ele lá se quebrar, deixa ele correr. Faz isso não. Jesus sofreu tanto pela gente, vamos sofrer um pouquinho pela obra dele também. Amém, meus irmãos? Diga para a pessoa que está do seu lado: abençoe o seu líder em nome de Jesus. Diga isso para ele. A alegria do líder e do pastor é ver o povo bem, é ver o povo junto com ele. Paulo queria sentir isso. Verso 3: foi por isso que escrevi aquela carta. O motivo foi que eu não queria ir e ser entristecido pelas próprias pessoas que deveriam me alegrar, pois eu tenho a certeza de que quando estou feliz, vocês todos também estão. Meus irmãos, um líder alegre é a alegria da igreja. Aleluia, glória a Deus. Você pode perceber que quando o irmão que está dirigindo o culto está alegre, está sorridente, o culto é uma bênção. Agora, quando o irmão dirige o culto borocochô, com a cara fechada, os irmãos cruzam o braço, irmão, não acontece nada, ninguém sente nada, não sai glória. Por isso, irmão, tudo que você for fazer na casa de Deus, consagra antes, ora antes. Aquele dia você está sentindo aquele peso, o diabo se levantou contra você, vai falando com Jesus até aquela opressão sair. Fala assim: Senhor, eu vou estar diante do teu povo e eu quero estar cheio do teu Espírito Santo. Aleluia. Como nós precisamos, irmãos, fazer tudo na igreja cheios do Espírito Santo, com oração, com consagração, com santificação. Irmão, você vai dirigir culto no domingo, consagra a semana inteira, vai jejuar a semana inteira. Senhor, quando eu pegar aquele microfone, eu vou estar em nome do Senhor, é tua graça na nossa igreja. Glória a Deus. Agora, às vezes a gente perde esse sentimento de dependência de Deus e a gente vai empurrando com a barriga. Ah, já dirige culto faz tantos anos já, é só mais um culto. Não. Cada culto é um novo encontro com Deus vivo, com Deus Todo-Poderoso. Tem que ter uma preparação, tem que ter uma consagração, tem que ter uma disciplina. É Deus, não é o homem, não é Dilma, não é a pessoa da terra, é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. Tem que estar na presença dele direitinho. Aleluia. Então, tudo que você for fazer na igreja, se esforce, consagra, ora mais um pouquinho, para que dessa maneira Jesus possa manifestar a graça dele na sua vida, naquilo que você está fazendo. Então, irmãos, isso é interessante. Paulo tinha esse sentimento com os irmãos. Ele não queria causar mais tristeza para os irmãos, pelo contrário, ele queria que os irmãos reconhecessem a grandiosidade do ministério dele, do trabalho que ele havia feito. Irmãos, tem muita gente que gosta do prato que comeu, não tem? Lembra
quando você chegou na igreja? Seja aqui em Filipeu ou qualquer outra igreja, irmão, você estava cheio de carrapicho no mundo, cheio de problema, cheio de luta, e a igreja orou por você, cuidou de você, abraçou você, acolheu você, ajudou você, e você ficou saudável, para a glória do nome do Senhor Jesus. Aí às vezes, junto com a saúde, vem o orgulho, e a gente começa a ver problema em tudo, e a reclamar, reclama do pastor, reclama do líder, reclama do culto, reclama do departamento. Mas foi todas essas pessoas, esses trabalhos cheios de problema, que ajudou você, que abençoou a sua vida. Irmãos, essa é a grande graça do Evangelho. Aqui só tem gente imperfeita. Olha para quem está do seu lado. Tem tantos pecados quanto você, tantas falhas quanto você. Só que o Deus perfeito aparece no meio da imperfeição do seu povo. Nem sempre a gente acerta, mas essa obra de Deus, e Deus faz aquilo que Ele bem entende. Deus não precisa de uma igreja perfeita para operar, Ele só precisa de pessoas dispostas a fazer a obra dele. Se a gente está pronto, se a gente fala, Senhor, eis-me aqui, e Deus faz o resto. E o resto que Deus faz é tudo aquilo que a gente precisa. Você crê nisso? Pode glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Verso de número 4. Eu escrevi aquela carta muito preocupado e triste, derramando muitas lágrimas. Porém, não escrevi para fazer com que vocês ficassem tristes, mas para que soubessem do grande amor que tenho por todos vocês. Irmãos, aquela carta que Paulo enviou para os irmãos deixou os irmãos tristes. Você imagina qual que deve ter sido o conteúdo dessa carta? Eu não sei se você já teve essa triste experiência. Eu, no ano de 1994, eu prestei Unicamp. Era o meu sonho fazer ciência da computação ali. Meu sonho. Não era crente ainda. E eu me recordo quando a entidade enviou a carta para mim com o resultado da minha prova da primeira fase. Reprovado. Que tristeza. Eu era o melhor aluno da sala e não consegui passar. Aquilo acabou comigo. Saber que eu havia sido reprovado me abalou bastante. E essa carta que Paulo mandou reprovava o comportamento daqueles irmãos. E os irmãos ficaram tristes. Mas Paulo fala: eu não escrevi para entristecer vocês, eu escrevi porque eu amo vocês. Irmãos, o pastor que ama, disciplina. O pastor que ama, corrige. O pastor que ama, chama para o comprometimento. O pastor que ama, quer envolver todos naquilo que Deus está fazendo. Agora, quando o pastor não ama a obra, vem do jeito que está e permanece da mesma maneira. Você vai ouvir a pregação dele: vitória, 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 vitória. E o povo fica sem saber o que fazer para glorificar a Deus. Por isso, irmãos, a coisa mais importante que tem que acontecer numa comunidade cristã é a exortação da palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que quando o povo fica sem disciplina, deixa de ser filho e se torna bastardo. Pergunta para o irmão que está do seu lado: você é filho ou é bastardo? Pastor, muito dura essa palavra. Está na Bíblia? Vou ler Hebreus 12. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Todos encontraram? Hebreus capítulo 12, alguns irmãos estão folheando ainda. Hebreus está depois de Filemão, antes de Tiago. É um dos livros mais interessantes do Novo Testamento. Todos encontraram? Versículo de número 5, vou começar por ele. Será que vocês já esqueceram as palavras de encorajamento que Deus lhes disse, como se vocês fossem filhos dele? Pois ele disse: preste atenção, meu filho, quando o Senhor o castiga, e não se desanima quando ele o repreende. Vou parar aqui. E tem gente, até crente, que fala que Deus não castiga. Você já ouviu um crente falando isso? Ah, Deus não castiga ninguém. Ô irmão, lê esse versículo de novo. Castiga sim.
Mas não é castigo de vingança, é castigo de correção, porque Deus quer o melhor para a gente. Verso 6: pois o Senhor corrige quem Ele ama e castiga quem Ele aceita como filho. Verso 7: suportam o sofrimento com paciência, como se fosse um castigo dado por um pai, pois o sofrimento de vocês mostra que Deus os está tratando como seus filhos. Será que existe algum filho que nunca foi corrigido pelo pai? Se vocês não são corrigidos, como acontece com todos os filhos de Deus, então não são filhos de verdade, mas são filhos ilegítimos. Então, irmão, a igreja, quando não tem exortação da palavra, já não é a igreja de Jesus, é mais um grupo de pessoas que estão ali em torno da Bíblia tentando encontrar o caminho. Mas a igreja de Jesus Cristo, a exortação da palavra vem. O pastor não tem medo de falar: arrependam-se dos seus pecados, porque Cristo breve vem. Deixe o homem ímpio o seu caminho e se converta ao Senhor, porque Ele é rico em perdoar. Essa é a mensagem da igreja de Jesus. A igreja de Jesus chama o arrependimento. Qual foi a mensagem que Pedro pregou na primeira pregação cristã? Como é que foi? Foi a primeira mensagem, vamos pegar leve, né, irmãos? Não é assim? Vai na inauguração do restaurante, comida tudo fresquinha, coisa que você nunca viu, volta um ano depois lá. É o arroz, já está no terceiro dia que eles estão requentando e colocando para você comer, isso é uma delícia. Na primeira mensagem que Pedro pregou, e pregou cheio do Espírito Santo, ele facilitou? Vamos ver, Atos capítulo 2. Quando um homem está cheio do Espírito Santo, a mensagem dele é mais ou menos assim. Atos 2, versículo de número 36 em diante. Todos vamos encontrar? A palavra do Senhor diz assim: todo o povo de Israel deve ficar bem certo de que este Jesus que vocês crucificaram é aquele que Deus tornou Senhor e Messias. Quando ouviram isso, todos ficaram muito aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? E Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados, e vocês receberão de Deus o Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Então, fale para o irmão que está do seu lado: graças a Deus, aqui a palavra ainda aperta. Diga isso para ele. Sinal que a gente é filho. Agora, irmão, tem gente que pode oba-oba, viu? Ou se tem. Se o santo missionário, homem de Deus, aparecer em qualquer portinha vizinha, vai correndo para ouvir profecia, irmão, para ouvir revelação. Irmão, a gente não precisa disso não, a gente é ensinado, meus irmãos. A profecia está aqui, é a palavra de Deus, ela que nos guia. Se Deus tiver que falar conosco de uma forma extraordinária, vai falar no nosso convívio, irmãos, porque Deus é o dono dessa igreja aqui. Então, cuidado. Eu vou lhe ensinar uma coisa que eu aprendi quebrando a cara, e eu não quero que você quebre. Todas as vezes que eu, por imaturidade, corri atrás, ouvi profetada. Todas. Todas as vezes que Deus me pegou no local do meu convívio, o que eu ouvi foi de Deus e cumpriu. Pergunta para o irmão que está do seu lado: você tem ouvido Deus ou você tem ouvido profetado? Pergunta para ele. Então fique atento com isso, isso é importante. Verso 5, 2 Coríntios capítulo 2, verso 5. Mas se alguém fez com que alguma pessoa ficasse triste, não fez isso a mim, mas sim a vocês, ou pelo menos a alguns de vocês. Escreva assim, para não ser muito duro com esse homem. Os irmãos se recordam que em 1 Coríntios capítulo de número 5, Paulo conta um episódio em que ele repreendeu duramente um homem da igreja, um irmão da igreja, porque ele havia se juntado com a sua madrasta. E ele diz assim que nem entre os gentios se viu uma abominação tão grande. Quem se lembra desse texto? Nós ensinamos aqui
alguns meses atrás. Muitos comentaristas associam esse homem que fez a comunidade ficar triste com esse homem de 1 Coríntios 5. A Bíblia não dá para a gente informações suficientes para ter certeza, mas pelo menos nós temos no histórico das duas cartas uma situação em que alguém cometeu um pecado grosseiro e abalou a comunidade toda. Provavelmente é a respeito dele que Paulo está falando. Então essa pessoa, por conta do seu procedimento, ela entristeceu a igreja. Verso 6: basta o castigo que a maioria já deu a esse homem. O que aconteceu? Quando, meus irmãos, esse pecado foi deflagrado e caiu publicamente diante da igreja, Paulo exigiu que fossem tomadas providências. E a Bíblia diz que aquele homem foi separado da comunhão da igreja. Irmãos, isso aqui é um texto que favorece isso que as igrejas cristãs sérias fazem hoje, que nós chamamos de disciplina eclesiástica. Quem já ouviu essa palavra na igreja? Disciplina. A gente fala muito, aquele irmão lá pegou banco, 3,5 de banco. Eu tive um caso, irmãos, que eu tratei numa igreja que eu passei, uma menina que tinha um problema de baixa estima enorme. E quando ela chegava no fundo do poço, menina batizada em água, membro da igreja, ela cedia ao pecado sexual e procurava parceiros fora da igreja. No período que eu passei naquela igreja, ela caiu 2 vezes. E eu me recordo que eu achei tão engraçado que a primeira vez nós conversamos com ela, identificamos o problema, orientamos à luz das Escrituras, e eu deixei ela um período de 3 meses afastada da Santa Ceia, da comunhão. E depois eu vou explicar para os irmãos aqui o que tem que ser a verdadeira disciplina, que alguns irmãos pensam que disciplina é não tomar ceia. É um erro grave isso. Não participar da ceia é um aspecto da disciplina, mas talvez o menor deles. E eu me recordo que depois de alguns meses a gente trouxe de volta essa menina à comunhão da igreja, ela falhou de novo. E ela chegou em mim e falou assim: pastor, vou falar rapidamente para não tomar o tempo do senhor. Pequei de novo, é 6 meses agora? Irmãos, eu estava com a unção de João Batista naquele dia. E eu falei assim: não é 6 meses não, meu filho. É sua honra que está indo embora. É você deixar de se valorizar, é você se tornar objeto dos outros. Enquanto você não criar vergonha na cara e decidir viver para a glória de Deus, não tem nem sintomacia que vai resolver o seu problema. Irmãos, ela ficou branca da cor da camisa do Joaninho. E deixei para o pastor que chegou para resolver o problema dela. Não deu tempo de resolver. Então, irmãos, muita gente já peca já com esse pensamento lá. Um pecadinho, eu vou ficar 3 meses sem tomar ceia, mas depois eu volto. Vai nessa. Você está destruindo os teus valores. Você está destruindo a tua moral. Você está ferindo o teu caráter, abalando as estruturas que sustentam os seus princípios cristãos. O pecado sempre rouba algo a gente. Sempre. Então quer dizer que Deus não perdoa? Perdoa, mas aquilo que o pecado roubou, você não vai ter de volta. Perdeu a chance. Quantos ministérios foram sufocados porque o pecado roubou aquele ministério da pessoa? Quantos líderes estão sentados hoje porque cederam ao pecado e nunca mais tiveram credibilidade diante do rebanho? Então não é só se afastar da ceia. A disciplina bíblica é, em primeiro lugar, a igreja não aceitar aquele comportamento pecaminoso. É a igreja sustentar com rigor os seus valores. Pecado é pecado. E ponto final. Enquanto a gente faz de conta, eu sei, será que é, né? Afrouxou o valor, pecado vai entrar e vai tomar conta do rebanho. Então, irmãos, pecado é pecado. E ponto final. E nós não aceitamos o pecado. Falhamos, pecamos, somos carne. Todos nós aqui tropeçamos em alguma coisa, não estamos prontos ainda. Mas existem pecados que cometemos porque somos fracos,
E existem pecados que cometemos porque nós somos sem vergonha. E a gente tem que saber diferenciar. O pastor Dionísio Rocha, um grande ensinador da Assembleia de Deus, ele disse o seguinte: com respeito à graça de Deus e o nosso relacionamento com o pecado, eu peco porque eu vivo, mas eu não vivo mais pecando. Esse é o nosso lema. Porque estamos vivos, porque ainda temos uma natureza decaída, podemos eventualmente falhar. Alguém aqui da nave da igreja eventualmente falhou em algo essa semana? Eu falhei. Fiquei bravo lá em casa, uns berros em casa, só Jesus. Depois caí em si. Falei, por que eu fiz isso? Bobeira. Eventualmente eu falho. Mais alguém aqui? Ou graças a Deus aqui só tem super-heróis? Deixa eu ver. Olha uma Mulher Maravilha lá, glória a Jesus. Olha um outro super-homem aqui, coisa linda. Como é bom para sonhar uma igreja que não tem pecado. Todos nós falhamos, irmãos, todos nós. Eventualmente. Mas a gente erra, cai em si, se arrepende, pede perdão para Deus, pede perdão para quem a gente feriu. O sangue de Jesus nos purifica. O diabo fica doido porque não conseguiu derrubar a gente e a gente prossegue glorificando o nome do Salvador. Agora viver pecando, das duas uma, ou essa pessoa nunca se converteu, porque conversão não é aceitar Jesus e vir aqui na frente, não. Conversão é quando o Espírito Santo entra numa pessoa e lhe dá um novo coração. Pode acontecer quando alguém vem à frente, mas pode acontecer depois de meses, anos, uma pessoa congregando. Ela cai em si que é pecadora, pede a ajuda de Jesus e aí ela fica convertida. Se você passou por isso, você vai pecar cada vez menos. Agora, se você vive pecando, você não consegue abandonar o pecado de jeito nenhum, avalie se de fato você se converteu. Então, a disciplina eclesiástica, em primeiro lugar, é a nossa repulsa enquanto comunidade cristã ao pecado. Aqui é um local onde nós estamos praticando a vontade de Deus. Não aceitamos abertamente o pecado. Diga para o irmão que está do seu lado: podemos pecar, mas não aceitamos isso na nossa vida. Diga isso para ele. Em segundo lugar, a disciplina eclesiástica é a igreja, não só o pastor, a igreja, através das Sagradas Escrituras, instruírem as pessoas acerca do comportamento que glorifica a Deus. Conforme está escrito: aquele que roubava, não roube mais; aquele que mentia, não minta mais. Esse é o desejo de Deus para convosco, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. São os valores bíblicos. Então, instruir a pessoa pela palavra, para que ela abandone o pecado. Então, irmãos, uma das maneiras para a gente vencer o pecado, e só para constar, quem quer vencer o pecado aqui? Dá uma glória a Jesus bem alto. Ela é a palavra. É a palavra que vai lhe instruir acerca da verdade. O púlpito, meus irmãos, ainda que a gente se esforce 3 vezes por semana, 1 horinha de mensagem, não é suficiente para você conhecer todo o conselho de Deus. Então, lê a Bíblia na sua casa, desliga o império pelo amor de Deus e vai ler a Bíblia. Vai ler a Bíblia. O império vai acabar levando você para o império das trevas, mas a palavra vai te colocar no reino do céu. Então, invista o seu tempo nas coisas que glorificam a Deus, para você ser instruído. Em terceiro lugar, meus irmãos, a disciplina cristã é a gente pegar quem caiu e cuidar melhor do que estava cuidando. A pior coisa que pode acontecer é a gente disciplinar alguém e deixar ele passar 3 meses sentado olhando aqui para cima e ninguém dá atenção para ele. Vai terminar de morrer. Então, está disciplinado? O líder dele vai grudar nele: vem cá, meu filho, agora você não vai perder oração mais, agora você não vai perder culto mais, eu vou ficar na sua gola. E a gente vai mostrar para a pessoa que, apesar de odiar o que ela fez, a gente a ama, porque o amor de Deus está derramado no nosso coração. Então, isso é disciplina, meus irmãos. Então, Paulo aqui, sabendo que a disciplina pode ser rigorosa demais ou frouxa demais, ele dá uma palavra. Para essa pessoa, o castigo que a maioria já deu é o bastante.
Em outros sentidos, a repulsa que vocês demonstraram já provocou arrependimento nele. Ele já sabe que ele errou. Verso de número 7. Agora vocês devem perdoá-lo e animá-lo para que ele não fique triste, que ele acabe caindo no desespero. Quando a pessoa que falhou não é encorajada, não é animada, ela vai cair em desespero. Meu Deus, quando eu fazia tudo certo, a igreja me amava. E agora que eu errei, ninguém olha para mim. Vai para o mundo, irmãos. E a culpa vai ser nossa, de não ter dado o devido cuidado. Então, se você sabe que no seu departamento alguém falhou e está no linguajar assembleano de banco, cuida dele. Cuida dessa ovelhinha que está ferida e deixa as 99 no redil para Jesus cuidar. Invista nessa vida. Amém, meus irmãos? Não serve glória não, irmãos? Fala para o irmão que está do seu lado: se você falhar, eu vou cuidar de você. Tem que ser assim. Vamos tirar essa mentalidade de um pentecostalismo não esclarecido, de que é só pastor e presbítero que cuida da membresia. Irmãos, eu mal dou conta de cuidar da minha esposa, da minha filha, quanto mais de 120 irmãos. Todos cuidam de todos. Assim é a igreja de Jesus. Ah, o pastor não foi visitar fulano ainda. Vai você, irmão, e me representa lá. Eu sei que o pastor não conseguiu vir, mas eu estou aqui, e eu represento ele, eu represento a igreja, e eu vou fazer. Assim é a igreja de Jesus. Todo mundo cuida de todo mundo. Então, se eu falhar e faltar, você é responsável por mim. Vá atrás, em nome de Jesus. Não deixa o diabo me levar embora. Cuida de mim até o fim. Cuida do seu irmão até o fim, e eu vou cuidar de você até o fim. Amém, meus irmãos? Versículo de número 8. Por isso, peço que façam com que ele tenha a certeza de que vocês o amam. O disciplinado tem que ter a certeza que não perdeu o amor de Deus. Antigamente, quando os membros da disciplina, a gente não dava nem Pai do Senhor. Quem lembra disso? Não dava Pai do Senhor, não podia. Não é, minha irmã? Não. Quando voltar à comunhão, meu irmão, quanta gente foi para o inferno por uma conduta horrível nossa, porque a gente olhou mais a tradição do que a revelação da palavra. Então, esse que está ferido, esse que está machucado, demanda maior cuidado. Ele tem que ter certeza que é amado. Verso 9: e foi por isso também que escrevi aquela carta. Eu queria por vocês a prova e saber se estão sempre prontos a obedecer aos meus ensinos. Quando vocês perdoam alguém, eu também perdoo. Porque quando eu perdoo, se é que de fato tem alguma coisa a perdoar, faço isso por causa de vocês, na presença de Cristo, a fim de que Satanás não se aproveite de nós, pois conhecemos bem os planos dele. Irmãos, Satanás tem um interesse enorme no crente que falhou. Talvez aqui você já tenha falhado alguma vez, e você lembra com bastante tristeza o misto de sentimentos que você teve. Quando a gente peca, irmãos, o primeiro sentimento que a gente tem é de vergonha. A gente coça a cabeça e fala: por que eu fiz isso? Quem já passou por isso alguma vez? Todos nós, com certeza. Por que eu fiz isso? Não devia ter feito. Primeira coisa, vergonha. Só que o pecado não é bobo. Ele sabe que a vergonha vai nos levar para Deus. Então depois ele nos enche de orgulho. Ninguém pode saber que eu fiz isso. E a pessoa então vai se escravizando. Ela fica fazendo de conta que não aconteceu nada. E daí o diabo vai se aproveitando disso e vai cada vez mais sufocando a fé dessa pessoa. Irmãos, por causa de problemas com culpa, muita gente esfriou seu relacionamento com Deus. Porque o diabo fala assim no ouvido: ó, Deus nunca vai perdoar você. Deus não ama você. Que vergonha, servo de Deus, você fez isso? Você é um vexame para o reino de Deus. Talvez pessoas aqui estejam ouvindo isso nesta noite. Aleluia.
lá fora, cada raça. O diabo quer colocar culpa em você porque ele nunca obteve perdão. E ele não aceita o fato de que Deus pode perdoar você em Cristo Jesus. Então nessa noite eu quero liberar palavras de vida aqui, de que o nosso Deus é misericordioso e é rico em perdoar. Aconteceu alguma coisa, cai de joelhos, cara no pó, diga: Pai, errei, me dá uma outra chance, e Ele vai perdoar você, vai lavar você no sangue precioso de Jesus, vai te colocar de pé, que esse sentimento de culpa seja desfeito agora, em nome do Senhor Jesus, e a graça de Deus envolva o teu coração nesta noite. Nós somos perdoados, igreja. Levante a mão e grite: eu sou perdoado, eu sou perdoado, aleluia. Nós somos perdoados pelo Senhor. Deus sabe que nós somos pó, Deus sabe que a gente é propenso a falhar, mas a misericórdia dele se renova a cada manhã, aleluia. Por isso nos apeguemos com essa graça, nos apeguemos com o amor do Senhor. O Espírito Santo está falando ao meu coração. Lá fora que é fácil, que correntes de culpa caíram por terra aqui nessa noite. Aleluia. Se apegue com a graça de Deus. Aleluia. Já passou, não tem mais o que fazer. Então busque o perdão de Deus, busque a ajuda do teu pastor, e Deus vai lhe dar vitória. O tempo não apaga o pecado, mas não é por ter passado muito tempo que Deus vai deixar de perdoar você. Então busque a ajuda do Senhor nessa noite. Não vamos deixar que Satanás se aproveite na nossa fraqueza e por ignorarmos os seus ardis. A gente vê na Naufragada Fé, verso 12: quando cheguei à cidade de Troade para anunciar o Evangelho de Cristo, vi que o Senhor me havia aberto o caminho para o trabalho ali, mas eu estava muito preocupado, porque não tinha conseguido encontrar nosso irmão Tito. Por isso, me despedi dos irmãos dali e fui para a província da Macedônia. Algo interessante no verso 12, foi um verso que eu parei enquanto eu estava meditando na palavra, quando Paulo reconhece que o Senhor havia aberto para ele um caminho, uma porta. E é interessante, irmãos, as traduções mais antigas dizem porta, as mais novas dizem caminho, e eu gosto que seja caminho ou seja porta, Jesus Cristo tem esses dois títulos. Ele é a porta e Ele também é o caminho. Aleluia. E eu comecei a pensar nisso, uma coisa tremenda, né? Da onde que Jesus veio? Da onde que Jesus veio? Do céu, não é? Então Jesus é o caminho que desceu do céu, Ele é a porta que desceu do céu. E vem do céu a porta aberta para a tua vida. Vem do céu o caminho novo para você trilhar. Aleluia! Irmãos aqui que estão falando: Senhor, fecha essa porta, prepara um caminho novo para mim. Deus preparou para Paulo e está preparando para você também. Quem quer um caminho novo, glorifica o nome do Senhor Jesus. Essa porta já está se abrindo e você vai testemunhar, aleluia, que encerrou um ciclo, fechou um ciclo, acabou uma história, porque Deus tem uma história nova para a tua vida, aleluia. Verso 14: mas eu dou graças a Deus, porque unidos com Cristo, somos sempre conduzidos por Deus, como prisioneiros no desfile de vitória de Cristo. Como um perfume que se espalha por todos os lugares, somos usados por Deus para que Cristo seja conhecido por todas as pessoas, porque somos como um cheiro suave do sacrifício que Cristo oferece a Deus, cheiro que se espalha entre os que estão sendo salvos e os que estão se perdendo.
Para os que estão se perdendo, é um mau cheiro que mata, mas para os que estão sendo salvos, é um perfume muito agradável que dá vida. Então, quem é capaz de realizar um trabalho como esse? Meus irmãos, Paulo era cidadão romano. Quem sabia disso? Vamos glória a Jesus, bem alto. Ele era de Roma. Roma tinha uma prática interessante. Quando ela conquistava um território, quando ela conquistava um país, ela fazia algo que era chamado de procissão. A prática hoje que os católicos fazem de procissões, ela não nasceu com o catolicismo, é uma prática antiga. Os mais remotos povos pagãos faziam procissões para celebrar os seus deuses, para comemorar as vitórias do seu povo. E Roma tinha essa prática. Quando ela conseguia vencer uma batalha, conquistar um território, conquistar um país, ela trazia todos os prisioneiros que ela havia pego e deixado cativo até a capital, e eles eram levados, irmãos, que nem bicho, um amarrado no outro, e eram oferecidos ali sacrifícios ao imperador. Então as pessoas que estavam vindo presas junto ali com aquela porção sentiam o cheiro daquele sacrifício e pensavam assim: meu Deus, minha vida acabou, agora eu sou escravo em um país estranho. Mas para o cidadão romano que sentiu o cheiro do sacrifício, aquilo era um cheiro de vitória. Ó, Roma venceu mais uma batalha, Roma venceu mais uma guerra. E Paulo então pega essa imagem da procissão romana e ele aplica a experiência que nós estamos tendo hoje. Porque, irmão, Cristo está vivo. Aleluia. E Ele, através da igreja, caminha na face da terra em uma marcha triunfante de vitória. Aleluia. E nós estamos acompanhando o Salvador nessa procissão. Aleluia! Nós estamos seguindo Jesus e nós reconhecemos o efeito do seu sacrifício. O sacrifício de Cristo é como incenso, é como um cheiro suave. Para nós, que sabemos que a sua morte perdoou os nossos pecados, que sabemos que a sua morte nos trouxe vida eterna, que sabemos que pela sua morte Satanás está vencido, os demônios estão vencidos, que sabemos que pela sua morte já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, para nós, esse cheiro é cheiro de vitória, é cheiro de vida, porque nós participamos desse sacrifício, dessa promessa. Mas aonde nós chegamos, nós, igreja, nós exalamos para aqueles que estão se perdendo um cheiro de morte. Porque ele observa a nossa vida e fala: meu Deus, que careta aquela irmã. Olha, se veste que nem uma velha. Olha só, é manga, o corpo não está aparecendo. Ah, ela devia se soltar, devia ser sexy que nem eu. Então ele observa a gente e ele sabe que a gente é diferente. E ele sabe que a gente é diferente porque a gente teme a Deus, porque nós temos uma esperança viva de morar no céu um dia. E ele não consegue entender porque nós insistimos em fazer a vontade de Deus, enquanto o mundo já não faz mais. Então, para eles, o nosso comportamento é como um cheiro de morte, porque ele sabe que ele está se perdendo por desobedecer a Deus, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Aleluia. Aqui nessa noite, eu não conheço o coração de todos vocês. Para alguns, essa pregação é cheiro de vida, porque você sabe que os seus pecados foram perdoados, você tem certeza de vida eterna, você conhece a Deus. Deus não é uma teoria para você, você conversa com Ele, Ele conversa com você, você fala com Ele e Ele se revela para você. Então uma mensagem como essa é cheiro de vida. Deus está conosco, Deus está com a igreja, Deus está com a comunidade. Mas talvez, amiga e amiga que estão aqui, uma mensagem dessa é cheiro de morte, porque você escuta uma pregação dessa e fala: meu Deus, eu não estou vivendo uma vida para Deus, eu não estou vivendo uma vida para a glória de Deus, a minha vida é uma vergonha. Eu quero dizer para você que é tempo de se arrepender ainda. A porta da graça continua aberta, Jesus não voltou ainda, aleluia! E Ele não resiste a um coração quebrantado. Então se humilhe na presença de Deus, peça perdão a Ele, e Ele vai te chamar para a marcha da vitória, em nome do Senhor Jesus. Aleluia!
A última pergunta de Paulo, no verso 16, é uma pergunta tão forte, porque ele diz assim: então, quem é capaz de realizar um trabalho como esse? Quem é digno de um ministério como esse, de um trabalho como esse? Irmãos, quem é digno de seguir a Cristo? Quem é digno de participar desta marcha triunfal do Salvador? Quem é digno? Quem merece estar nessa marcha? Algum de nós merece? Algum de nós é digno de acompanhar o Salvador? Quem aqui é digno de acompanhar o Salvador? Paulo sabia que nem ele mesmo era digno, que não há dignidade em nós. Tudo de bom que está em nós é Ele, é por Ele, aleluia! O que eu tenho de bom é Cristo na minha vida. Então a dignidade dos servos de Deus é serem salvos pela graça do Senhor Jesus, é serem escolhidos a dedo por Deus para compor o povo que é o corpo de Cristo na face da terra. A grande graça do ministério cristão é que nós não podemos nada mesmo, nada. Mas pelo Espírito Santo Ele tem nos capacitado para viver na presença dEle. É o Espírito Santo que impulsiona a tua vida, meu irmão, aleluia. Você não consegue nada mesmo, mas quando Ele age através de você, o nome de Jesus é glorificado, as bênçãos do Senhor alcançam você, é Ele, tudo vem dEle, aleluia. E por Ele nós podemos ser embaixadores de Cristo na face da terra. Aonde nós chegamos, Jesus chega com a gente. Você pode glorificar o nome do Senhor por isso? Você pode dizer assim, bem alto: eu não tenho dignidade alguma. Diga isso. Eu não tenho dignidade alguma, mas eu tenho Jesus no meu coração. Paulo vai desenvolver isso tão bem no capítulo 4, quando ele fala que nós temos esse tesouro em vasos de barro. Irmãos, quem teria coragem para guardar um tesouro em barro? Barro é a coisa mais suja que tem. Mas Deus quis morar no barro, porque o que dá valor ao barro é o tesouro que está dentro dele. O nosso valor é que o Espírito Santo mora em nós, que nós somos escolhidos pelo Deus da aliança, aleluia, que nós somos comprados pelo sangue de Jesus. Não há nada em nós, mas graças a Deus por isso, porque tudo que nos falta há abundantemente no nosso Senhor, e Ele nos complementa para a salvação. Verso 17 para terminar. Nós não somos como muitas pessoas que entregam a mensagem de Deus como se estivessem fazendo um negócio qualquer. Pelo contrário, foi Deus quem nos enviou, e por isso anunciamos a sua mensagem com sinceridade na presença dEle, como mensageiros de Cristo. Irmãos, nós precisamos avaliar se de fato nós estamos sendo conduzidos por alguém que prega a mensagem de Deus ou por um falsificador da palavra. Eu costumo afirmar, meus irmãos, que o falsificador da palavra ele é conhecido. A mensagem dele vai girar em torno do que Deus pode fazer por você. Deus é um mero mordomo, não é Senhor. Ele vai falar muito da mão de Deus, pouco da face de Deus. A mensagem dele vai girar em torno de vitória, prosperidade, dinheiro, vida sem problema, promessa que Deus não vai cumprir, vitória, vitória, vitória. É isso. Falsificador. Ele quer ganhar o seu coração. Então esse é o falsificador. Ele vai torcendo a palavra. Ele oculta do povo as demandas do Evangelho. Porque no mundo tereis aflições. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Seguir Jesus não é brincadeira, não. Seguir Jesus é uma decisão firme de deixar o mundo e se tornar um aprendiz de Jesus e se esforçar para viver como Ele é. Aleluia. Mas o falsificador da palavra oculta isso o povo. Não vem para cá que você vai ser abençoado. Ele nunca diz para você: ó meu amigo, você muda de vida, você vai para o inferno.
Não, vem para cá que você vai ter vitória. Vem para cá que você vai ser presbítero. Ah, mas você não tem cargo na sua igreja? Lá o seu pastor desse pegar. Não, vem para cá. Vem para cá. Vem para cá. É o falsificador da palavra. Como se a vida cristã fosse ter cargo. Como se a vida cristã fosse ter oportunidade. Quanta gente passando fome na rua. Enquanto muitas pessoas estão brigando, tapas e unhas para ter uma oportunidade para pregar uma mensagem matada, que já foi pregada centenas de vezes do mesmo jeito, entreteu o povo, mas não mudou o coração de ninguém. Enquanto muita gente disputa posições na igreja, os pecadores chegam para o inferno e fora. Como eu queria, meus irmãos, como eu gostaria de ver a nossa igreja Assembleia de Deus acabando com o congresso. Não vai ter congresso mais, não vai ter mais nada disso, para ver se essas estrelinhas desaparecessem, para que a verdadeira igreja se levantasse na oração, na consagração, no jejum, na missão, na evangelização. Não queremos estrela, já temos a resplandecente estrela da manhã. Não queremos celebridades, nós já temos aquele que é o maior, que está acima de todo, Jesus de Nazaré. Mas em nome de uma coisa que é chamada de chamado, ministério, as pessoas têm se esquecido das demandas essenciais do Evangelho. Que Deus guarde a igreja dele nesses últimos dias. E que nós tenhamos coragem de entregar todo o conselho de Deus. Para que nem eu, naquele dia, tenha que ouvir o meu Salvador me dizer: você não contou a verdade para o povo. Você foi pastor há muitos anos, mas você não vai entrar porque você escondeu a verdade do povo. Meu Deus do céu. Então eu prefiro pregar o conselho todo de Deus. Mas pastor, a igreja vai esvaziar. Mas os que ficavam sem crentes vão estar servindo a Deus de verdade. Vão estar aqui porque amam a Jesus e não por emoção. Então, meu irmão, se prepara. Aqui vai ter palavra, aqui vai ter Bíblia em nome de Jesus. Se você quer ir para o céu, vem com a gente em nome de Jesus. Fique de pé em nome de Jesus.